Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente à doutora Flávia por estar falando conosco. Ela também participou do episódio 11 do nosso podcast. Para quem não sabe, a gente tem um podcast, a gente acabou a primeira temporada recentemente, fizemos 12 episódios, e em um deles a doutora Flávia participou e agora está fazendo a live com a gente. Então, eu já agradeço, primeiramente eu agradeço a sua participação. Eu é que agradeço, Jonathan. Foi uma oportunidade única fazer aquele podcast e agora estar aqui com você, falando a respeito dessa área que eu gosto tanto e que é tão pouco divulgada. E, ó, vamos começar essa live já pessoal... estabelecendo umas... desculpa. Já estabelecendo umas coisas. Não é para me chamar de doutor, ok? Flávia e tá bom. Ótimo. Explicando como que vai funcionar. A gente vai fazer algumas perguntas iniciais, mais sobre a área no geral, sobre oportunidades de estágio, e oportunidades do estágio a gente vai falar ao final, e vocês podem mandar perguntas. Eu vou anotando as perguntas que vocês perguntarem, né, ao longo da live, que a gente vai falar ao final, tá bom? E também deixo o convite para seguir o projeto, seguir o MedTalks, seguir o Instagram da Flávia também. Ela faz muitas lives também, é muito interessante o Instagram dela. Então vamos lá. Flávia, explica pra gente, primeiro se apresente um pouco da sua trajetória para os nossos seguidores e como é que foi a sua trajetória na medicina até chegar à medicina nuclear. Certo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui, que tiraram um tempinho para conversar, nos escutar, né? E me escutar também. Só um minutinho, peraí. Opa. Tudo bem. Isso, desculpa. Eu tenho um assessor aqui, sabe? Que fica me dando as orientações. Então, primeiramente, eu gostaria mesmo de agradecer, tá? A vocês. A você, Jonathan, por toda a sua gentileza, né, pelo trato que teve aí comigo durante esse período. Muito obrigada mesmo. Parabenizar toda a equipe do MedTalks, que eu estou impressionada. Eu não sou acostumada a lidar com o pessoal do jornalismo, não, tá? E eu fiquei, assim, bem encantada com os stories, com os posts que vocês fizeram, com a propaganda que vocês fizeram. E também falar da importância, né, das informações que vocês trazem. São informações muito consistentes, muito interessantes na área da medicina. Parabéns por isso, tá bom? Então, agora eu vou me apresentar. Eu sou a médica, né, Flávia Dornelas Kurkowski. Sou especialista em medicina da família e da comunidade. E, no momento, eu estou no finalzinho da residência em medicina nuclear. Com relação à minha trajetória, como eu cheguei na medicina nuclear. É uma história bem, bem assim, despretensiosa mesmo. Já era médica da família, concursada no sistema público, né, da Secretaria de Saúde aqui do GDF. Então, estava com uma vida bem estabelecida. E, nesse período, eu já tinha escutado falar a respeito de medicina nuclear. Infelizmente, é uma área que ela não é muito fornecida nas grades curriculares das faculdades. Eu mesma tive, assim, na radiologia, o professor abordou um pouquinho referente ao tema. Então, aquilo não me despertou interesse. Mas eu estive presente no ambiente físico mesmo, onde tem uma das clínicas, que é o local que eu estudo hoje, né? E eu vi escrito medicina nuclear e aquilo me chamou a atenção. Gente, foi bem assim mesmo. Eu lembrei da medicina nuclear, falei assim, nossa, como será? Né? E despertou. Mas eu deixei isso um pouco assim de lado, porque eu já estava ali no concurso público, já estava bem, né? Peguei já cargo de gestão, já peguei várias coisas na área de medicina da família. Mas o destino veio e eu conheci meu atual marido, e para nós, né, casarmos, eu teria que mudar. Então foi literalmente eu casei, mudei. Mudarei, que eu ainda não mudei. Mas foi isso que aconteceu. Eu fiz uma pesquisa de mercado, que acho que é bem interessante falar para todo mundo, né, quando se decide fazer uma residência, porque é algo muito difícil. São várias áreas, nós temos que associar com diversas situações, o que a gente quer de qualidade de vida, qual é o nosso perfil, tudo isso.
E eu fiz essa pesquisa para ver se eu continuaria fazendo a medicina da família ou não. E eu não achei interessante continuar nessa outra área e quis fazer a medicina nuclear. Então eu entrei em contato com a clínica, soube que eles faziam estágio, né? Então eu fui para ter uma noção maior. E é assim que aconteceu. Me preparei, fiz a prova, passei e mudei toda a minha vida. Ótimo. Bem assim. E aí, e muitas pessoas buscaram o episódio do podcast e também a nossa live para entender do básico mesmo, o que é medicina nuclear, né? Como você falou na sua fala inicial, que é um assunto que às vezes não é tão abordado nas faculdades, né? Com tanta profundidade. E aí eu queria que você explicasse inicialmente o que é a área, né? O que é a medicina nuclear. Tá, eu acho que quando nós falamos medicina nuclear, não tem aquele que não pensa em bomba atômica, né? Vou chamar a atenção aqui, né, mãe? Minha mãe tá aí seguindo a gente. E até os próprios médicos desconhecem. Depois que vocês começaram com a propaganda, a gente começou a divulgação, eu tive colegas que me falaram, nossa, essa eu não posso perder, porque eu não conheço muito. Inclusive de colegas que têm áreas relacionadas aos nossos exames, sabe? Mas a medicina nuclear, ela é uma área da medicina, ela é realmente uma área, né, em que a gente utiliza materiais radioativos para avaliarmos o funcionamento dos órgãos e dos tecidos. Esses materiais radioativos são denominados radiofármacos, que é a junção de um material radioativo com um veículo, um fármaco. E são injetados ou administrados por via oral. Desta forma, tudo depende de qual exame vai fazer e se será exame ou tratamento, para a gente então seguir um protocolo para fazer o exame ou o tratamento. Então, a medicina nuclear, ela tem essa vantagem, e foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque ela não é somente diagnóstico, ela também é tratamento. Mas nós costumamos dividir em 80% diagnóstico, 20% tratamento. Isso depende muito também, Jonathan, de onde você está, do país em que você está, da cidade em que você está, tá? Para ter essa divisão. A grande maioria realmente é a parte de diagnóstico, são as imagens. Mas são imagens que parecem obras de arte moderna. Você olha aquela imagem e tem algumas coisas que você fica, né? Nossa, o que é isso? Porque não são representações anatômicas. E é aqui que a gente difere da radiologia. Porque a radiologia, eles avaliam o contorno dos órgãos, exatamente. É realmente a anatomia. E nós avaliamos a função. Na questão de imagem, hoje nós temos também associação, inclusive, da medicina nuclear com a radiologia. Uma dessas associações é o PET. Eu acho que o PET é o exame mais falado atualmente, porque nós o chamamos de imagem híbrida, porque ele justamente junta a tomografia, tá, com o PET, que é a parte da medicina nuclear. Tem alguns locais que já estão desenvolvendo a ressonância associada com o PET, mas isso ainda não é uma realidade nossa, né? A gente tem para estudo só. Então, é uma imagem bem linda, porque o que ela vai acontecer? Ela vai mostrar o funcionamento e vai identificar, por exemplo, em algum exame que tem alguma falha, ela vai identificar onde está com maior propriedade, né? Porque a gente está juntando os dois exames. E na parte de tratamento, são várias coisas. Na parte de tratamento, nós realizamos, Jonathan, tratamento para câncer, tá? Por exemplo, câncer de tireoide, tratamento para hipertireoidismo e também temos tratamento para tumores neuroendócrinos e tratamento paliativo para câncer de próstata. Então, aquele paciente que já está em estágio bem avançado, pode utilizar desse artifício nosso da medicina nuclear. Acho que deu para entender? Flávia, para quem não sabe, eu esqueci de me apresentar. Eu sou estudante de jornalismo, meu nome é Jonathan. E quando a primeira vez que eu coordeno uma live, gente, então perdoem esse errinho. Mas quando a gente começou a fazer o roteiro, né, pro episódio no podcast do MedTalk sobre medicina nuclear, a gente também falou
sobre a quantidade, né? E uma das primeiras coisas, quando eu entrei lá no site da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, que eles têm uma página sobre tirando dúvidas da população, é que a quantidade, né, é muito pequena, né, Flávia? A quantidade de clínicas. De radiação, aliás, perdão. Ah, tá, isso. Sim. Se compararmos com os exames da medicina, da radiologia, sim, são bem pequenas. Inclusive, qualquer exame em si, a gente sempre utiliza aquele princípio que é dar o mínimo para ter a maior efetividade. Então, é algo que você não precisa se preocupar, tá? Nós utilizamos radiações muito baixas, inclusive fazemos exames em crianças, né? Então, isso tudo, você diminui a dose. Um detalhe que várias pessoas têm medo, né? Inclusive, quando a gente fala medicina nuclear, as pessoas assustam, mas não. Podem ficar tranquilos que a radiação é bem mais baixa. E o interessante, uma diferença nossa da radiologia, porque na radiologia, a pessoa entra no aparelho e esse aparelho ele vai emitir radiação. E nós, na medicina nuclear, é o contrário. Nós administramos a radiação para a pessoa. Quando a pessoa entra no aparelho, o aparelho detecta essa radiação que está vindo da pessoa. Então, a gente tem essa diferença também. E com relação à medicina nuclear, os exames são as cintilografias, que é o exame mais utilizado, e o PET-CT. Nas partes das cintilografias, nós abrangemos praticamente todas as áreas da medicina, tá? Então, vamos dar um exemplo. Na parte de cardiologia, a cintilografia cardíaca é o exame mais realizado, disparado. E esse exame, a gente vai avaliar se teve alguma isquemia no coração. Então, a partir desse momento desse exame, o cardiologista pode intervir ou não, tá? Nós temos, por exemplo, as cintilografias ósseas, que elas são utilizadas tanto na parte ortopédica, se teve uma infecção, se tem uma fratura por estresse, como na parte de câncer, para avaliar se existem metástases ósseas. Então, assim, são várias. Nós fazemos cintilografia renal, de tireoide, para ver ducto lacrimal, para ver sumiu o nome agora. Os vasos linfáticos dos membros inferiores ou dos membros superiores. E tem outros detalhes ainda que eu não estou falando, mas a gente tem alguns procedimentos que nós realizamos. A pessoa que tem câncer de mama, por exemplo, nós fazemos marcações de nódulos que não são palpáveis, ou inclusive do linfonodo sentinela. Então, a gente marca com material radioativo e essa pessoa, quando vai para a cirurgia, nós levamos um aparelho que é um detector de radiação. Então, são cirurgias radioguiadas. Também é feito no melanoma. Então, assim, a aplicação realmente é vasta. E é engraçado, né? Porque nós temos tantos exames, e os exames convencionais, que são para doenças mais comuns, e tão pouco divulgado e tão pouco conhecido. E isso também leva para uma questão interessante, como você falou que várias áreas e especialidades da medicina se beneficiam, né, com a medicina nuclear. E eu queria chamar a atenção para outra coisa. Também é uma área que tem a participação de vários profissionais além do médico, né? Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem um curso de Física Médica. Inclusive, eu já fiz reportagem com alguns professores de lá, alguns pesquisadores de lá. Eles têm projetos muito interessantes, assim. E um colega veio me falar, né, quando eu publiquei sobre o podcast, que é interessante também trazer a participação de outros profissionais, como físicos, engenheiros, técnicos, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa interdisciplinaridade. Sim, a medicina nuclear não existe sem todo esse grupo. Então, são formados por físicos, farmacêuticos, eles realmente fazem uma especialização na área. E nós temos numa clínica enorme os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os técnicos em radiologia. Então, é uma turma grande. Isso é interessante, por quê? Porque, inclusive, os nossos congressos, os congressos no mundo, eles são interdisciplinares também. Tem vários, são abertos para todos esses profissionais. Então, tem a parte que é para a área médica e tem a parte que é para outra área. Isso se deve também, Jonathan,
essa questão assim, do Congresso, porque a gente, né, tem essa possibilidade de se comunicar e também porque é uma área que, de fato, existem poucos profissionais. Uhum. Então, eu estava até tentando achar algum dado referente a quantos profissionais nós temos. Eu achei um dado um pouco antigo, mas dizia que tínhamos aproximadamente 660 médicos nucleares no Uhum. Brasil. Isso é um nada, né? Nós temos aproximadamente 440 clínicas no Brasil. Também é um nada. Então, se a gente Sim, for avaliar... nosso tamanho, né? Exatamente. E na construção do nosso ambiente, a gente precisa de físico, né? Nós temos as radiofarmácias que vão manipular a medicação, a gente precisa do farmacêutico. Então, nós trabalhamos todos juntos. Uhum. Ótimo. Pessoal, a Camila Dornelas acabou de enviar uma pergunta, só que a gente vai responder ao final. Vocês podem enviar perguntas para nós, eu estou anotando aqui, anoto o nome de vocês e a pergunta, tá? Ao longo da nossa conversa, que a gente vai responder ao final. Bom, e você começou também a falar um pouco sobre o mercado, né, a área de trabalho, tem poucos profissionais, poucas clínicas. Eu gostaria de que você falasse da sua avaliação como um todo, assim, de como que é exercer ou estudar, né, a medicina nuclear no Brasil hoje. Tá. Bom, a medicina nuclear é uma área que é super especializada, então é uma área de ponta. Já por ser isso, a gente já subentende que ela existe em cidades que são um pouco maiores. Então, isso já é um fator um pouquinho limitante, né? Quem quer fazer terá que ficar numa cidade um pouco maior. A outra questão, Jonathan, é que existem poucas clínicas. Então, a gente vira e fala assim, é uma área que está crescendo. Calma lá. Ela cresce, mas não é uma quantidade suficiente, né? Então, já está em cidades maiores, temos poucas clínicas, também temos poucos profissionais, né? Então, isso talvez dê um pouco, balanceia assim, um pouquinho, mas não é tão simples e tão fácil. Eu não gosto de esconder isso não, tá, gente? Porque às vezes a pessoa faz, porque realmente é uma área linda. Eu sou apaixonada pelo que eu estou fazendo agora. Então, assim, lógico que nós queremos sair, lógico que nós queremos ter um emprego e você provavelmente não terá um emprego na cidade que você deseja. Então você tem que estar aberto a todas essas possibilidades. Outra coisa que eu queria levantar é o seguinte, aquela pessoa, por exemplo, que pensa, vou fazer uma medicina nuclear, é imagem, então vou abrir uma clínica. Não é simples assim. Exige uma série de fatores. É muito complexo essa questão dos radiofármacos. Por exemplo, acho que é o mais complexo mesmo do procedimento. Então, a gente tem que lidar com o transporte, o ambiente ele tem que ser todo próprio para isso, e ainda tem a questão da produção, que tem grandes clínicas que não vai ter o aparelho gerador para fazer, não, gerador sim, mas o ciclotron para fazer o medicamento. E para você ter ideia, no Brasil, inclusive, existem medicamentos que são importados da Europa. Então, a logística é muito grande. Então, a pessoa tem que considerar isso, considerar também, né, que como ela não vai fazer, não terá uma clínica, terá que se submeter a ser empregado por muito tempo. Salário não difere, não é porque você é médico nuclear, que é uma área rara, ela não difere de qualquer outra área também, tá? E outro detalhe que é interessante ressaltar é o seguinte, o que pode acontecer? Existe algum exame, por exemplo, o PET-CT, que ele hoje é um exame assim, que todo médico nuclear eu acho que quer laudar. E tem alguns serviços, Jonathan, que esses exames ficam para sócios, para donos, entendeu? Então, toda essa é a nossa realidade, tudo isso de fato pode vir a acontecer. Mas eu acho que, até conversando com professores aqui meu, né, a respeito, e uma coisa que um deles levantou foi o seguinte, olha, o importante é ser bom. Quem for bom e se dedicar, acho que consegue um lugar em algum momento. É interessante você falar sobre isso,
porque você trabalhou já no sistema público de saúde, né, em Brasília. E eu gostaria de te perguntar, pensando num contexto mais geral, mais coletivo mesmo, do ponto de vista do paciente, como é que é, assim, ter acesso a esses serviços? Porque quando a gente lembra de medicina nuclear, né, além daquelas questões de radiação, ficar com esse medo, a gente também pensa que é uma coisa cara, né, que exige equipamentos, né, enfim. Eu gostaria que você falasse como que você avalia essa questão do acesso aqui no Brasil. Bom, acesso vai ser mais difícil, porque estão concentrados em cidades maiores, estão pessoas de interior, por exemplo, né? Não tem esse acesso. Outra coisa que você tocou muito bem, é um exame caro, é caro. O PET-CT, o PET-CT não, desculpa, mas, por exemplo, um tratamento de tumor neuroendócrino, nós temos que importar da Europa a medicação, não tem como ficar barato. Então, são exames caros. Outra questão é que o plano de saúde, ele não libera os exames para todas as patologias. No caso, por exemplo, do PET-CT, aqui no Brasil nós utilizamos muito para avaliação oncológica. Então a gente avalia o câncer para descobrir onde está o tumor, se teve resposta ao tratamento, se não teve resposta. E o plano de saúde, ele infelizmente não libera para todos os tipos de câncer. Então isso é bem triste, né? Porque o nosso exame é um exame de ponta hoje na parte de oncologia. E a outra questão é, se nós formos pensar no sistema público de saúde, o nosso SUS é o maior sistema público do mundo e, infelizmente, não tem dinheiro injetado nesse sistema público. Eu conheço, Jonathan, a realidade daqui de Brasília, tá? Então, nós temos 3 ambientes públicos, um deles é militar, onde realiza PET-CT, por exemplo, o outro não. Aqui a gente tem um sistema público de saúde que não está nem realizando imagem, só tratamento. Porque aparelho quebra, não tem manutenção, né? Eu também fiz essa pesquisa com relação ao acesso desses pacientes, leva-se em torno de 3 a 6 meses, dependendo do tipo de paciente, para conseguir fazer algum exame. Então, é difícil mesmo, é difícil. E fora a falta de conhecimento, né, dos próprios profissionais de encaminhar para fazer esse tipo de exame. Então, é complicado mesmo esse acesso. Jonathan, posso pedir licença? Claro. Nós estamos com pessoas ilustres aqui, nos prestigiando. Tem a doutora Alessandra Varrone, que é advogada na parte de direito médico, super atuante na área. Temos aí a Ana Carolina, outra médica. Eu vi colegas de faculdade, colegas de residência. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada. A gente agradece a presença de todos e a gente espera que vocês estejam gostando, se informando sobre essa aula, sobre essa área que é tão legal, né? E, Flávia, eu queria que você falasse da sua experiência como residente, seu dia a dia, e como é que tem sido durante a pandemia, né, de Covid-19. Tá. Jonathan, residência por si só já é difícil. É muito difícil, é muito pesado. Então todo mundo que for preparar ir para residência, entre sabendo que é bem pesado. É uma carga horária intensa. Para o MEC, ele aprova a residência com 60 horas semanais. A parte de medicina nuclear são 3 anos de residência com essas 60 horas, e não é porque nós trabalhamos com imagem que a gente não trabalha no final de semana, hein, gente? Tem pessoas que acham isso. Acham assim que também que é uma clínica particular, não vai trabalhar. Gente, aqui até feriado, não se emenda feriado. Então, nós trabalhamos muito. Temos essa parte acadêmica, científica, bem estabelecida, com reuniões semanais. Inclusive, nossas reuniões, né, estão abertas agora durante essa pandemia. Isso foi uma das vantagens, né? A gente pode falar que teve algum tipo de vantagem desse momento. Mas, então, elas estão abertas para os interessados. A carga é realmente extenuante e o número de exames é absurdo. Vou citar um exemplo. A Sociedade Médica de Medicina Nuclear, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, ela estipula que numa residência, o médico, o aluno, ele tem que lidar com um número exato de exames. Então, nós vamos falar da quantidade de exames de PET-CT.
eles falam que nós temos que ver 300 exames durante 3 anos. Aqui na clínica, a gente fez um cálculo por alto de 2019. Cada aluno ficou durante só 2019 com 440 exames. Então é mais que o triplo de exames. É muito, realmente a quantidade é bastante. Então é tudo muito intenso. Além de toda aquela parte, né, da exigência, porque tem que cumprir horário. Nós temos que chegar às 7 horas da manhã. Não tem horário para sair, né? Não acabou o exame, sai. Não, nós temos que cumprir horário de entrada, horário de saída. Tem toda aquela parte, né, de exigência, da exigência da sua conduta, de lidar com esses pacientes. É muita coisa. Então, assim, venho de fato preparado. E com relação à própria pandemia, a gente não teve tanto problema. No início, que tudo fechou, o plano de saúde, é óbvio que, né, caiu consideravelmente. Mas Sim. Já fazem vários meses que a clínica voltou com tudo. Então, são muitos exames. Eu acho que quem chegar aqui vai encontrar professores, né, tem aqueles professores que adoram ensinar, que estão super abertos para te ajudar. Vai encontrar com uma exigência de realização de trabalhos científicos bem altos. Então, para todos os congressos que aparecem aí, eles cobram artigos científicos e com muito exame. Eu acho que só não aprende quem não quer. Pessoal, só recapitulando para quem entrou agora, a Flávia, ela faz residência em medicina nuclear no Imagens Médicas de Brasília. E eu sou estudante de jornalismo aqui na Universidade Federal de Uberlândia e coordenador do podcast do MedTalks. E Flávia, outra coisa que acho interessante a gente falar, especialmente porque muito do nosso público é formado por estudantes de medicina que podem estar pensando na residência, um fator interessante é o contato com o paciente, né? A relação médico-paciente. Como que é a relação médico-paciente na medicina nuclear? Sim, é bem importante e nisso nós costumamos dizer que nós somos diferentes da parte da radiologia e, gente, é nato, porque a gente lauda do lado de radiologistas, então isso a gente vê. Olha eu criticando, né? Mas é diferente, porque nós temos que conversar com o paciente. Por exemplo, no primeiro ano, nós temos o R1, conversa com todo mundo. Gente, é com todos os pacientes. E aquela conversa, ela é uma conversa mais rápida e bem direcionada para o exame. Então, a gente pergunta história clínica e verificamos se esse paciente tem algum exame, se trouxe algum exame para a gente comparar. No decorrer do tempo, você vai avançando os anos, então vai ficando sempre para o R1. Né? Quando não tem R1, é você mesmo. Mas isso vai diminuindo, né, com o tempo e se nós realizamos os exames e ficamos com alguma dúvida, nós sempre vamos conversar com o paciente. Sempre. Inclusive, tem momentos que a gente fala assim, para o paciente mandar o exame depois, caso ele não levou, né? Então, isso para nós é de extrema importância para a gente realmente chegar a um diagnóstico mais preciso. E tem essa parte de tratamento, né? A parte de tratamento é consulta normal. Tem a parte da internação, se o paciente vai tomar uma dose mais alta de radiação, ele tem que ser internado em um ambiente específico e a clínica ela tem esse ambiente específico. Então, ó, vamos parar aqui que a clínica entrou aí na live agora, hein? Muito bom. Temos promotor de justiça. Oi, Renê. Oi, Neve. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, tá bastante variado, né, o nosso público. Tá bastante. Tá vendo? Ninguém entende o que é medicina nuclear, Jonathan. Essa oportunidade para mim está sendo bem importante, bem interessante. E esse contato, então, com o paciente, durante esse tratamento, durante a internação, durante a consulta, nós temos, inclusive, exames, Jonathan, que é obrigatório ter esse contato, que são, por exemplo, os exames neurológicos. Se vai fazer algum exame, espectro CT cerebral ou PET cerebral, nós temos as perguntas próprias e entrevistamos presencialmente todos esses pacientes. Nós chamamos de entrevista, nós não chamamos de consulta, tá? Porque realmente é bem direcionado. E na parte de oncológica, nós conversamos também com todos os
pacientes antes de fazerem o exame e no dia do exame. Então, é muito contato, tá? Com o paciente. Acho que quem está na dúvida, né? Se não quer ver paciente de jeito nenhum, se quer ver um pouquinho, aqui, entre a medicina nuclear e a radiologia, acho que a gente fornece essa oportunidade de estar um pouquinho com os dois. Isso é muito gostoso na área. E eu queria perguntar também, no nosso podcast a gente discutiu bastante sobre a experiência de ser residente, né? Você começou a falar mais cedo que é realmente muito difícil, e você já era funcionária pública, já era médica na rede pública, então, né? E depois foi para uma residência, estudar, viver como estudante. Eu queria que você desse algum conselho para quem quer entrar nessa área, mas tem alguma dúvida, e conselhos gerais sobre experiência, né? Você falou muito de saúde mental durante a residência, então eu gostaria que você fizesse esse comentário. Sim. Eu acho que residência, como eu falei naquele momento, é muito difícil. E é muito difícil, gente, justamente pelas jornadas de trabalho. Então, tem pessoas que, além de fazer as 60 horas, tem que fazer algum plantão fora, porque a remuneração ela é baixa para a médica, né, durante a residência. Então, tem que complementar a renda fora, fica mais desgastante. Gente, eu já conheci gente trabalhando 90 horas por semana, sabe? É desumano isso. Outra questão é aquela cobrança, e nós temos cobrança. E a maior parte das nossas residências médicas, elas são quase que ditatoriais, sabe? Então, assim, é a sua função, você vai fazer uma obrigação, é muito. Essa pressão física, eu acho que psicológica, eu acho que nós também, um pouco culpa nossa, sabe? Mas nisso, é uma coisa que eu até tinha dito daquela vez, para não confundir um pouco, sabe? Tem várias pessoas que acham que isso não vem como uma hierarquia, porque tem diferença, né? A hierarquia ela tem que existir, a gente tem que ter a ordem, quem é o staff, quem é o chefe, quem é o aluno, cada um comportando no seu lugar, certo? Tem gente que acha que é assédio moral e tudo. Não, calma, né? Não é bem assim. É difícil, essa relação é complicada, você vai ter que ter muita paciência, ela vai melhorando com o decorrer do tempo, né? Então, isso já é um ponto favorável. Mas eu até li alguns trabalhos, eu adoro um trabalho que avaliando a qualidade de vida dos residentes. Então, esse trabalho foi com diversas áreas, tá? Da residência. E, para você ter ideia, a classificação dos alunos era para a qualidade de vida como regular. Então, pensa, todo mundo, né, a maioria, principalmente na parte de cirurgia, na parte de clínica médica, de ginecologia, era regular. Então, isso já não é bom. E teve outro trabalho também, avaliando a síndrome de burnout nos pacientes. Gente, e esse trabalho foi uma revisão de literatura que avaliou, inclusive, nem foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Chegou, gente, as pessoas com problemas emocionais em 78% dos alunos. Então, realmente, é uma sobrecarga muito grande. E, às vezes, também, a gente lida, assim, com profissionais que não são muito preparados tecnicamente para lidar com o aluno, né? Por exemplo, se você vai para o ambiente público, é o médico que passou, que está ali, que vai te receber, e às vezes não está muito interessado. Então, você tem medo. Se você está num momento em que você tem que agir de uma forma muito delicada, pensa um paciente grave e no pronto-socorro. Então, tudo isso gera bastante estresse mesmo. Né? Eu deixei de responder alguma coisa, que eu vou falando aqui, às vezes eu até me... correlação. Então, você falou para dar algumas orientações. Eu acho fundamental. É muito difícil, Jonathan, porque a gente sai muito novo, sabe? Então, a gente não tem essa noção. Teve uma pessoa aqui que fez como avaliar mercado de trabalho. Eu falo o seguinte, gente, não converse só com pessoas que são muito bem-sucedidas. Não, você vai conversar com aquele funcionário público. Que, né? Tem que ser. Você tem que conversar com um funcionário público que não vai crescer, vai ter um teto salarial e pronto, que tem as suas vantagens também. Inclusive, você tem que buscar quais são essas vantagens. Você deve conversar com pessoas bem-sucedidas, com pessoas normais. Pergunta salário, acho que ninguém vai ter receio de perguntar qual é o salário que recebe.
E tem que ter nesse feeling, avaliar tudo com relação à sua vida. O que você deseja. É muito difícil também, né, a gente projetar, principalmente tão novos, pensar assim, o que eu quero. Igual tem várias mulheres que querem fazer cirurgia e várias pessoas falam, nossa, mas você tem que ter filhos, vai ficar à noite de plantão. Então tem que ver todo esse perfil, porque no início tudo é apaixonante. Chega um momento que dá um pouco de desgaste, sabe? Inclusive, por exemplo, quem trabalha na área pública, isso eu posso falar com propriedade. Eu trabalhei em período, gente, que não tinha dipirona no pronto-socorro. Né? Assim, eu era médica de família, de posto, e fui obrigada a parar dentro de pronto-socorro sem dipirona, sem eletro. Sabe? Então, são situações que, de fato, deixam a gente muito triste. Mas isso também tem que tentar pesar com relação ao trabalho numa empresa privada, né? Que normalmente a maior parte dos médicos hoje tem que ter um CNPJ e oferecer o seu trabalho. Então, você não tem direito a férias. Né? Você não recebe durante essas férias. Então, tudo isso você tem que avaliar e pesar e ver assim, nossa, o que eu quero, o que será melhor para mim. Quero morar numa cidade grande, quero morar numa cidade menor, para tomar essa decisão. Não é fácil, de fato não é fácil, mas outra coisa que eu penso não tenha medo também, sabe? Se for começar alguma coisa e não der certo, vá para outra coisa. Mas nunca deixem de estudar. Sempre se mantenham estudando, focados, porque qualquer momento pode ser esse momento de virada ou simplesmente é o momento que você vai seguir a sua carreira, né? Sempre. Outra mensagem que eu deixo com relação a isso, as pessoas que não ter essa pressa, porque, gente, tem gente que já nasce com dom de saber o que quer fazer da vida, né? Outros não. Sim. E dentro da medicina, como é um leque de opções, de oportunidade, o que você pode fazer? Você pode ir para uma clínica médica, só que clínica médica você vai trabalhar só com adultos. Você pode ir para uma medicina da família, que nós temos uma carência enorme, você vai conseguir emprego em algum local. Trabalha durante um ano, gente. Lida com criança, com gestante, com idoso, com todas as faixas etárias. Isso é lindo, é maravilhoso e vai te mostrar o que você gosta e o que você de fato não gosta. E eu acho que é isso, não tem que ter medo. E conversem, também não tenha vergonha. Eu, por exemplo, estou disposta. Se quiserem me ligar, estou sempre aberta. Entre em contato aí, né, nas redes sociais comigo, eu respondo assim que for necessário, falo o que eu acho mesmo, que não tem problema. Mas isso é a minha opinião, que é outra coisa também que eu acho que vocês têm que não avaliar a opinião só de uma pessoa, de várias pessoas. E, gente, uma das coisas que eu mais gostei no episódio do nosso podcast é que eu acho que a Flávia, ela é muito sincera e eu acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, eu falo minha breve experiência cobrindo ciência, né? Eu também faço reportagem para o portal da UFO. E às vezes a gente pergunta, assim, né, das áreas, algumas reportagens mais temáticas, e só falam coisas ótimas, como se fosse a coisa mais linda do mundo, assim. E, claro, né, como toda área tem a sua beleza e também tem as suas dificuldades. E aí agora eu vou aproveitar para dar oportunidade de você falar sobre as oportunidades que tem para quem está na graduação, seja de estágio, né, ou de conhecer um pouco mais sobre a sua rotina, sobre a medicina nuclear. Certo. Bom, então eu faço residência na Clínica IMEB, Imagens Médicas de Brasília. Aqui, a clínica, ela oferece estágio, tá? Então, pessoa que está durante a graduação, que quer vir passar um período com a gente, a clínica é totalmente aberta, tá? A outra possibilidade que eu acho interessante nesse momento, inclusive não só para estudantes, como para médicos já formados que têm interesse em conhecer sobre a área, entrar nas nossas aulas que estão abertas. Obviamente, essas aulas a gente fala muito da parte técnica, né? Muito. Tem coisas que... Jonathan, na própria residência a gente leva 6 meses para começar a entender o que está acontecendo. Vai ser normal. Então, alguém de fora chegar, às vezes, vai dar um pouquinho. Mas quando nós temos aberto, por exemplo, nós estávamos agora com o mês aberto para endocrinologia. Então, a gente procura falar um pouquinho
mas de uma forma mais acessível, mas é óbvio que nós vamos falar de parte técnica. Então, nós estamos abertos, só entrar mesmo no site do IMEB, mandar o contato para o e-mail do IMEB, falar com o nosso coordenador, que é o Dr. Marcelo Moreira, que é muito acessível, ajuda bastante, desses médicos que pegam na mão da gente e vamos, sabe? Ele é muito bacana. Então, pode mandar que a clínica está aberta. Eu acho assim que, se vocês têm dúvida ainda se fazem ou não fazem na área, aproveitem essa oportunidade. E também acho que na cidade que vocês estão, né, gente? Não tem que ter vergonha de chegar e perguntar se pode ver, não. Vai lá e perguntem. Porque é isso daí que você falou, Jonathan. A gente sai até um pouco tímido, né? Às vezes com medo de receber não. E não tem que ter esse medo. Se não for, não, vai para outro. Antes de já abrir para perguntas, eu gostaria de agradecer também ao Matheus Polvori. Ele é estudante de medicina na UFO e ele participou da primeira edição das palestras do MedTalks do ano passado, e ele falou sobre medicina nuclear e a palestra dele foi assim, muito boa, foi bastante interessante. Até eu, que sou leigo no assunto, entendi bastante, então eu achei fantástica a palestra dele. E ele também participou do episódio do podcast MedTalks juntamente com a Flávia. Então, deixo aqui o nosso agradecimento também para o Matheus Polvori. Pessoal, agora a gente vai... Eu também posso agradecer ao Matheus, porque o Matheus foi o nosso canal, né? Sim, exatamente. Achei muito fantástico que ele fez um estágio fora, né? Ele teve essa oportunidade. Eu tive a oportunidade também de ir para fora, e agora com essa pandemia, as outras oportunidades fecharam. Então, assim, foi muito rico, né, essa oportunidade que ele teve. Eu achei bem legal. E ele foi muito didático. Eu tô fazendo hashtag Matheus vem para medicina nuclear. Vamos acompanhar. Pessoal, agora vocês podem fazer perguntas para a Flávia. Fiquem à vontade, não tenham timidez. Podem fazer as perguntas que vieram durante a nossa live. E eu vou começar com a pergunta da Camila Dornelas, que é muito importante. Eu acho que pode ser dúvida para muitas pessoas. Depois da injeção, quanto tempo a radiação é eliminada pelo corpo e se pode haver toxicidade? Não, a toxicidade não, tá? Nós não vamos administrar para causar toxicidade. E isso, Camila Dornelos, depende do radiofármaco, tá? Então, por exemplo, a gente utiliza o Tecnes, que a gente pede 24 horas para não amamentar, por exemplo, é o risco maior. A pessoa, inclusive, pode sair, já pode ter contato com as outras pessoas, isso não vai ter problema. A gente só pede para não ter contato com crianças e com gestantes, né, e não amamentar. Mas isso, assim, é uma medida excessiva, tá? Porque também não vai causar nada, mas a gente realmente pede. Agora, nós temos outros radiofármacos, por exemplo, o iodo, que você vai tratar hipertireoidismo, vai tratar o câncer de tireoide, que a dose, dependendo da dose, a pessoa precisa de medidas de radioproteção, tá? Então, você vai fazer um exame, tá? Só a cintilografia tá tranquilo, mas você vai fazer os outros tratamentos, então depende da dose. Se for uma dose abaixo, a gente chama de 50 miliquiris, tá? Se for abaixo, a pessoa vai para casa, vai se isolar dentro de casa. Isso tudo é bem explicado para a pessoa. Mas se for acima disso, essa pessoa ela tem que ficar fazer essa internação, ficar lá de um dia para o outro, dependendo da dose, até mais dias, para que essa dose diminua, e depois vá para casa, mesmo assim, seguindo as orientações de isolamento, tá? E também, por exemplo, nessa questão do iodo, a gente pede para não amamentar mais, e a outra coisa que nós pedimos é que não engravide em 6 meses, tá? Mas isso, assim, é tudo hipotético, tá? Porque essa questão de problemas, de trazer câncer, isso tudo, a gente não faz pesquisa para isso. Então, a gente não vai administrar a dose para o paciente esperando né, o que vai acontecer. Essas pesquisas, elas são baseadas nesses desastres que já aconteceram na vida e até mesmo na própria radioterapia, só que aí é outro segmento, né? Então, são nesses desastres mesmo que as pessoas fazem, os físicos fazem esses cálculos, né, matemáticos, então a gente supõe que a partir de tanto é prejudicial ou não, mas pode ficar tranquilo. O João Aguiar perguntou em quais lugares existe a residência em medicina nuclear no Brasil.
Olha, virar e responder assim com exatidão, eu não sei. Tem Brasília, sei que tem São Paulo, Rio de Janeiro, acho que agora tem no Sul, Porto Alegre. Eu vi que são, eu até deixei isso anotado, mais ou menos 33 centros formadores, tá? Dentre especialização, residência e residência médica. Mas não é tanta coisa, né? Não são tantos locais, não. Eu pesquisei aqui rapidinho no site da... Me passando vergonha. É porque eu imaginei que você falaria mais do Sudeste, mas eu entrei aqui no site da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e tem uma aba chamada Educação. E lá tem a lista completa, assim, com mais informação, com mais detalhes. Então é bom você entrar no site da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, que tem mais informações. Aí lá tem o telefone, a nossa clínica está lá. A nossa clínica ela não está atualizada, tá? Que atualmente é residência, antes era só estava com uma especialização ao aperfeiçoamento, eu não me recordo. Tem vários locais, né? Bahia, vários locais. Então é só realmente entrar lá no site que tem essa lista assim. É bem tranquilo de encontrar. Eu acho que até os próprios residentes que fazem aqueles cursos preparatórios, eles recebem, né? Listas dizendo onde procurar e tudo. Alguém que perguntou com relação a se é uma área promissora, então é aquilo, né? É uma área que surge, mas não vai ter, gente, não terá tanta vaga assim, não. Acho que a gente já falou, né? Depois ele pode até acessar de novo a live, que a gente já entrou bem nesse detalhe. Bom, pessoal, eu acho que a live foi muito boa, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas das pessoas, tanto dos estudantes de medicina, de médicos e também de pessoas curiosas que gostam de entender mais sobre saúde. Doutora Flávia, Flávia, eu vou finalizar a nossa live. Eu gostaria de agradecer em nome do MedTalks por essa entrevista que foi muito rica, muito boa, também pela entrevista, também pelo episódio do podcast. E eu gostaria que desse um recado final para quem está acompanhando. Olha, Jonathan, eu que agradeço muito pela oportunidade, tá? Por você estar divulgando tanto essa nossa área e pouco falada. Obrigada pela delicadeza, tá bom? Agradeço a toda a sua equipe que foi bastante, ajudou muito, né, nessa divulgação. Parabéns. Você tem um futuro brilhante, hein? Muito bom, parabéns mesmo. E todo mundo, gente, eu acho que é isso, né? Tenta focar em alguma coisa, nunca deixe de estudar. Perguntem mesmo, não tem problema de perguntar, né? Para as pessoas que já são mais experientes. E fica essa dica. Se está na dúvida, trabalhe um ano, isso não vai te atrasar, às vezes vai até adiantar a sua vida. Converse com as pessoas de várias, tanto público como privado, que vai valer muito. E foco. Estudem sempre. E aqui, inclusive, na medicina nuclear, é muito importante estudar inglês, tá? Tem que ter inglês, nós temos a parte de inglês, então estudem inglês também, tá certo? E eu fico aberta, né? Assim, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Agradeço aí ao Mais Médica, a doutora Suelen, ginecologista, a Margarete, muito obrigada pela presença e obrigada mesmo, viu, Jonathan? Tudo de bom para todo mundo. Obrigado. Eu agradeço novamente a quem participou, agradeço a equipe de marketing do MedTalks, que fez um trabalho incrível com as nossas artes. E é isso, pessoal. Tenha uma boa noite para todos. E ó, Jonathan, não parece que foi a sua primeira live, viu? Parabéns. E essa será só a primeira, tenho certeza. Tomara que venham outras. Então, eu desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia. A live vai ficar salva aqui, mas a gente também tem um episódio do podcast que a gente falou muitas coisas. E boa noite para todo mundo. Eu agradeço mais uma vez. Até mais.